Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1. Então, abram por gentileza a apostila de vocês na página 3, tá ok? Bem, aqui na página 3, nós estudamos, nós vamos estudar a diferença entre fonemas e letras. A primeira coisa que vocês devem ter em mente é que quando a gente fala em fonema, a gente está pensando em som, no plano sonoro, tá? E a letra, está no plano da escrita, tá? Percebam que como é que a construção de frases, dos enunciados, ela acontece? Por meio da combinação de vários elementos. Então, os elementos mínimos, o menor elemento que a gente combina na oralidade, e vocês já sabem que a oralidade é a língua falada, porque isso foi conteúdo da aula passada, tá? Então, vamos lá. Na fala, na oralidade, nós vamos combinando sons. Então, por exemplo, pensem numa palavra. A palavra sofá, tá? Para formar essa palavra sofá, eu combino 4 sons, ó. O som do s, eu combino com o so. Então, quando eu combino s com o, eu formo a sílaba so, certo? E aí eu combino também o som, com o a. E quando eu combino com o a, eu tenho o fá. Então, eu formo também uma sílaba. Então, unindo a sílaba 1, so, com a sílaba 2, fá, eu formo a palavra sofá, ok? Esses sons que se combinam na fala, na oralidade, formando palavras, a gente chama de fonemas, ok? Depois que a gente combina os sons formando sílabas, essas sílabas elas se unem formando as palavras. As palavras se unem formando as frases, tá? E então a gente vai combinando frases, tá? E vai formando os nossos textos, ok? Então, é sempre a união de elementos até a gente chegar no texto, que é a unidade máxima, da comunicação. Beleza? Bem, na escrita, a gente tem um sistema de letras, que são utilizadas para representar esses sons da fala. Então, como é que a gente representa o som S com a letra S, com o C cedilha, não é isso? A gente também usa em determinadas palavras C cedilha. E mesmo a letra C, não é isso? Então, por exemplo, em sofá, esse som S é representado pela letra S, certo? Em cenoura, esse som S é representado pela letra C, não é isso? E em palhaço, esse som S é representado pela letra C cedilha, não é isso? Agora vocês devem estar se perguntando, nossa, então a gente tem 3 letras diferentes para representar um mesmo som? Sim. Por quê? Porque é uma questão aí de convenção, tá? Muitas vezes a gente fica em dúvida, poxa, por que essa palavra eu escrevo com S e essa palavra eu escrevo com Z, tá? Aqui eu escrevo com S ou com Z, com C ou com C cedilha. Por que a gente tem essas dúvidas? Porque a ortografia, ou seja, a escrita correta das palavras, a gente vai memorizando com o tempo, com muita leitura, com muita prática de produção textual, porque a escrita é uma convenção, tá? Foi definido que seria dessa forma. E nem sempre a gente tem também uma correspondência entre som e letra. Às vezes a gente precisa de 2 letras para representar um som, tá? Às vezes, 2 sons são representados por uma única letra. Então, nem sempre há uma correspondência. Por quê? Porque a grafia é uma forma da gente tentar aproximar, a gente tentar representar aproximadamente esses sons da fala na escrita, ok? Então, quando eu disse para vocês que nem sempre há uma correspondência entre letra e som, é porque, por exemplo, percebam a palavra táxi. Táxi tem quantos sons, quantos fonemas se juntam para formar a palavra táxi? Eu tenho o som do T,
que se junta com um A e forma a sílaba tá, não é isso? Eu tenho o som do k, ó, ksi. Então eu tenho o som do k, eu tenho o som do s e eu tenho o som do i, certo? Para formar essa sílaba, ks, não é isso? Então eu tenho quantos sons aí? T, A, formando tá, k, s e o i, formando ks. Perceberam? Então quantos sons eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. E com quantas letras eu escrevo a palavra táxi? Com 4 letras, ó, o T, o A, o X e o I. Por que isso acontece? Porque o X representa 2 sons, representa o som k, s, ks, ks. Representa esse som, esse fonema, beleza? Esses 2 fonemas, beleza? Então, nesse caso, o número de fonemas, de sons, é maior do que o número de letras, ok? E o contrário? O contrário também acontece? Sim, o contrário também acontece. Vamos ver aqui, por exemplo, a gente tem aqui na apostila, na página 4, a palavra chuva. Olha só, quantos sons se juntam na formação da palavra chuva? Eu tenho o sh, que é esse chiadinho. Eu tenho u, forma a primeira sílaba, ó, chu. Eu tenho v e eu tenho a, que forma a segunda sílaba, vá. Então eu tenho 4 sons, 4 fonemas, certo? Agora, quantas letras eu tenho na palavra chuva? 5. Por quê? Porque chuva se escreve com CH. Então eu tenho 2 letras, né? Na união do CH, eu formo, né? Eu represento o som do sh, o chiadinho, que em outras palavras é representado pelo X, por exemplo, tá? Por quê? Porque é arbitrário, né? Muitas vezes não há uma motivação, é algo que foi estabelecido que seria dessa forma, tá? Bem, considerando então essa diferença entre letras e fonemas, eu vou deixar como atividade devolutiva de número 2, correspondente a essa videoaula de hoje, tá? O seguinte pedido: eu quero que vocês listem para mim 3 palavras em que o número de letras é maior do que o número de fonemas e 3 palavras em que o número de fonemas é maior do que o número de letras. Então vocês vão listar 3 palavras que, assim como chuva, apresentam mais letras do que fonemas. E vão listar 3 palavras que, assim como táxi, apresentam mais letras do que... E desculpa, acho que eu confundi tudo aqui. Vamos lá, para ficar claro para vocês, tá? Eu quero 6 palavras no total. Eu tava me baseando aqui pela apostila, mas eu acho que eu acabei falando a mesma coisa, né? Mais letras do que fonemas, mais fonemas do que letras. Tá, então vamos lá. Para ficar bem claro para vocês, tá? Vocês vão listar 6 palavras no total. 3 dessas palavras, tá? São palavras que têm um número de letras maior do que o número de fonemas, tá? E as outras 3 vão ter um número de letras menor do que o número de fonemas, beleza? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Por hoje é só. Beijo enorme para vocês e até a próxima aula. Tchau!